É realmente um grande privilégio a gente vir a este local e aqui não somente adorar o nome do Senhor, mas também ler a palavra, tirar lições para nossas vidas. O texto de hoje, Mateus 7, versículo 24 até o 29, que fala nos dois fundamentos. É um dos textos muito conhecido da palavra. Com certeza, toda vez que a gente lê um texto como esse, sempre tem lições novas para a gente colocar em prática em nossa vida. Diz assim a palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Versículo 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém, irmãos? Este é um daqueles textos que nos leva a pensar, a fazer uma reflexão. E esse texto é uma parábola do Senhor Jesus. Ele usou esta parábola. Parábola é uma comparação que se faz com alguma coisa. E ele estava num famoso sermão, conhecido como Sermão do Monte. Então, ele fez esses dois tipos de pessoas que existem no mundo: aqueles que decidem segui-lo e aqueles que não fazem, que não dão valor às coisas espirituais. Isto me fez pensar sobre qual fundamento a minha casa está construída. Eu pude fazer esta reflexão quando estava preparando esta mensagem. Nós temos conhecimento de que todos os anos nos Estados Unidos tem um período de grandes furacões, e alguns são violentos, com mais de 300 km por hora. Todos os anos tem lá, geralmente cada ano, e fica mais forte ainda. Então dá para imaginar uma casa que não tem um alicerce firme. Quando vem uma tempestade forte, não fica de pé, ela não resiste, ela vai ser demolida. Jesus, ele estava aqui se referindo a construtores de casa, exemplo prático que todos nós conhecemos muito bem, que deveriam construir suas casas pensando em que poderá vir turbulências, tempestades sobre aquela casa que está sendo construída. E aqui, a casa é o símbolo da nossa vida. Este é a mensagem de Jesus. A minha vida, a sua vida. A vida deve ser edificada com bom senso. Deve considerar o futuro e não apenas o presente. Nós temos uma, digamos assim, uma despreocupação
com as coisas que acontecem quase que anualmente. Quando vêm as torrentes, as chuvas fortes, geralmente derrubam muitas casas, principalmente na beira dos riachos, dos rios. E ali as pessoas se esquecem e daí a um tempo constrói tudo de novo no mesmo lugar. Então é preciso entender essas questões. A gente precisa colocar a nossa vida e pensar também no futuro. E neste texto aqui, a rocha se refere ao Senhor Jesus Cristo. Ele estava falando de si mesmo. Jesus é que trouxe as palavras de vida na qual devemos construir a nossa fé. Ele é o consumador da nossa fé. E João 14,6 nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É nele que a gente precisa construir e colocar a segurança da nossa vida. Porque Ele é a rocha. E a Bíblia fala de Jesus realmente como rocha. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 4, fala que Ele é a rocha espiritual. Cristo é a rocha espiritual. É nele que a gente precisa colocar a nossa casa, que é a nossa vida. O ensino aqui é que a vida deve estar inteiramente vinculada a esta segurança. Deve estar edificada em Cristo Jesus, a rocha dos séculos. E Ele veio com esta função. O que neste texto o Senhor Jesus está prometendo àqueles que estão dispostos a viver de acordo com as suas palavras, de acordo com os seus ensinos? O que Ele está prometendo aqui? Ele não está prometendo aqui nesse texto que nós nunca passaríamos ou passaremos por tempestades, por turbulência na nossa vida. Ele não está prometendo isso aqui, porque no próprio texto fala que ambas as casas experimentaram as mesmas tempestades, passaram pelas mesmas turbulências. A diferença é que uma não caiu e a outra caiu. A diferença é que as tempestades não destruiu a casa que estava edificada sobre a rocha. E aí a gente precisa dizer, a nossa fé não será abalada quando construída na rocha que é Cristo. O versículo 25 do capítulo 7 de Mateus diz que vieram sobre a casa ventos, chuvas que transbordaram os rios, vieram com grande violência, turbulência por cima, nos ventos, ao redor e também por baixo dos alicerces com as águas, que as águas elas vão minando. Diversas pessoas inteligentes que pesquisam bem lá nos originais, alguns intérpretes, eles fazem destes símbolos de turbulências comparações. E eles então chegaram a uma conclusão que essas turbulências, essas tempestades, são as tentações, as perseguições que todos os crentes sofrem. Raramente o crente ele é muito aceito, raramente, principalmente em países que têm regimes diferenciados, né? Há muitas perseguições e muitas delas com violências. Mas outros também, alguns outros intérpretes ensinam que aqui estão sendo demonstradas provas que podem vir.
E alguns autores dizem que a chuva são as aflições temporais, que também os crentes, por mais consagrados que sejam, eles passam por aflições, por lutas, quando não consigo mesmo, naqueles que a gente ama, nossos familiares, os cônjuges. Então, a chuva aqui, os teólogos dizem que são as aflições. O rio, as provas que resultam do maltrato por parte de outras pessoas, de homens que não gostam da fé cristã. E aí, então, são aquelas provas que muitas vezes são fortes, mas não derrubam se a sua vida está construída em Cristo, que é a rocha. O vento são as tentações e as provas que vêm pelos inimigos de nossas almas, Satanás, né, e os demônios, que colocam realmente, quando tem as brechas, as tentações, mas se o crente tiver com a sua vida firme na rocha, não tem brecha, não vai cair. Provavelmente Jesus aqui falou em termos gerais, né? A gente pode perceber que podem incluir todas essas ideias, mas que não fazem referência exata inteiramente a essas coisas. Mas o que a gente precisa tirar de lição desse texto é que a casa construída na rocha não caiu e nem vai cair. Alguns autores lá do primeiro século, eles fizeram aplicação a essas palavras à própria igreja do Senhor Jesus Cristo, como edifício de Cristo, porque Cristo, ele diz que ele veio inaugurar a sua igreja, e nisso eles encontram aqui um respaldo na palavra, tem respaldo na palavra, quando Jesus disse assim, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dizer amém? Mateus 16, 18 está escrito. Mas aqui a principal aplicação é realmente a nossa vida individualmente, porque mesmo a igreja são compostas de vidas, de pessoas. Quando fala igreja, não está falando de edifício, de templo, de alvenaria, mas está falando de pessoas que se convertem a Cristo. Isto é a igreja. Então essa interpretação aqui, ela é muito individual para a minha vida, para a sua vida. As pessoas que realmente têm Cristo como fundamento, que edificam a sua vida em Cristo, e começam a ter uma atenção especial aos ensinos de Cristo, terão sua vida na rocha, permanecem firmes. Pode vir a tempestade, o temporal que vier, continua firme, muito firme. Muitas tempestades podem acontecer na vida do crente também. O crente não está imune às tempestades, o texto fala isso. Então, pode ser os fracassos morais, pode ser os conflitos relacionamento, pode ser as crises pessoais de cada um, que trazem dor, sofrimento, provocam destruição e perdas espirituais na vida de quem não está na rocha. Mas aqueles que edificam a sua vida, sua casa em Cristo na rocha, vai passar por essas turbulências e vai ficar mais forte ainda, mais, digamos, mais assim, protegido, porque ele vai ter mais certeza de que nada pode tirar a sua fé, nada vai tirar do centro da sua fé. Se você, ou se cada um, tiver o fundamento da sua vida
nas suas próprias habilidades, não está no caminho certo. Quem estiver colocando a sua vida, nos seus recursos financeiros, ou colocando em pessoas, você corre o risco de cair. Mas se você colocar a sua vida na rocha que é Cristo, você vai ser aquele mais do que vencedor. Se você pudesse fazer aqui uma comparação do fundamento espiritual da sua vida, da sua casa, como você estaria hoje? Esse fundamento estaria vacilante? Estaria corroído? Ou ainda está em reforma? Ou você está com aquele fundamento firme em Cristo Jesus? Você pode fazer a avaliação da sua vida e ver em que nível você está. A experiência humana mostra que muitas pessoas, a grande maioria, alicerçam a sua vida em coisas sem a aprovação de Deus, e muitos outros não têm uma base segura, porque deixam Cristo, a rocha, de lado, de fora da sua vida. E aí alguém pode perguntar: mas eu quero ter minha vida firme na rocha que é Cristo. O que eu preciso fazer para estabelecer a minha casa bem firme sobre a rocha que é Cristo? Uma boa resposta seria ouvir. O próprio texto fala isso. Ouvir, não somente ouvir, mas colocar em prática diariamente. Esses dois aspectos sempre estão bem juntos, ali caminham juntos, né? Ouvir e praticar. Porque a própria Bíblia, os autores sagrados, eles dão essa informação para nós. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, 22. Tiago escreveu o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Quem é apenas ouvinte está enganando a si mesmo. Tiago fala isso. Então, o segredo é ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Estudar a palavra, orar pedindo a direção de Deus, permanecer com a sua vida aberta a aprender sempre um pouco mais, estar atento às ações do Espírito Santo, ser obediente totalmente à vontade de Deus, ou seja, ter o foco nas coisas espirituais, nos valores sagrados. Então, ouvir e praticar é a senha, é o que vai dar certo. Mas o ensino de Jesus, no final do Sermão do Monte, ele vai deixar bem claro que aquele que ouve a palavra dele e pratica é como o homem sábio que edificou a casa, ou seja, a sua vida, todas as suas atividades sobre a rocha que é Cristo. E aí pode resistir à ação devastadora do tempo e mesmo da eternidade, que o texto vai falar sobre isso. As provações, as tentações, e todos nós vamos um dia enfrentar o julgamento. Então esse texto, ele nos coloca preparado não somente para esta vida, mas também para o futuro. Aquele que ouve a palavra de Jesus e não a pratica é como o homem insensato que construiu a casa da sua vida sobre os alicerces humanos, do dinheiro, muitos da fama, da cultura, outros dos títulos. Isso
Tem gente que também coloca o alicerce da sua vida na popularidade. Essas pessoas, como a casa construída na areia, não vai resistir à ação demolidora do juízo final. Todos nós um dia vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, e exatamente esse texto nos leva a esta dimensão futura. E aí você pode perguntar: quais os materiais de construção eu preciso para edificar a minha casa sobre a rocha? O material é as palavras de Cristo. As palavras de Cristo. Onde eu posso encontrá-los? Na revelação do texto sagrado, a Bíblia Sagrada. E isso é tranquilo, né? Quando a gente entende isso. E o mais importante, ele está de braços abertos, chamando a todos. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a carta de Coríntios, capítulo 5,17, segunda carta de Coríntios 5,17, diz assim: se alguém construiu a sua casa em Cristo, né, em outras palavras, né, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e surgem coisas novas. Então, meus irmãos, percebe que quem faz a sua escolha, coloca a sua vida em Cristo, não vai ter uma reforma na sua vida, vai ter uma nova construção, com um alicerce bem sólido, porque isso é a promessa da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Temos assim estes ensinos bem contundentes, bem esclarecidos, que nos fazem pensar onde nossa vida está firme. Ó Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus que as pessoas entendam isso, e aqueles que ainda não construíram as suas vidas em Cristo Jesus possam assim tomar a decisão e estar também guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode abençoar o seu irmão? Levante a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.